Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista, e esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada está sendo apresentada pelo Curto Circuito, que é um circuito de bate-papos que a gente realizou no interior de São Paulo e na capital. E essa edição do Curto Circuito teve patrocínio da Forte Leve e apoio da Vilarta Elevadores. É uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Brancaleone Produções e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, estou com um brinco meio nude, assim, com umas bolinhas coloridas. Estou com batom rosa, estou com uma blusa meio dourada e uma saia preta e branca. Tenho uma tatuagem no pulso esquerdo escrito Tudo Acontece para o Bem e no pulso direito escrito Let It Be e no braço a constelação de Gêmeos. E aqui na minha frente estou com a Carol Olival. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bem, Thaís? Prazer estar aqui. Prazer. Você pode fazer sua audiodescrição pra gente? Sim, eu sou uma mulher branca de 47 anos, tenho cabelo castanho, na altura um pouquinho para baixo do ombro, tô com uma camisa preta e branca floridinha, uma calça saruel azul, tenho algumas tatuagens, tenho um meditador no braço, tenho um outro símbolo budista no meu braço também, tenho uma árvore da vida, tenho vários piercings na orelha. Acho que tá bom, né? Maravilhosa. Eu quero contato desses tatuadores, porque são lindas as tatuagens. Sempre que vem aqui alguém com tatuagem, eu falo, gente, que lindo essa tatuagem. Eu comecei e falei, vou fazer só uma. E aí de repente, tem hora que eu esqueço já quantas eu tenho. Já tô com outra ali engatilhada para fazer. Sempre, né? Eu também quero marcar uma, mas ainda não marquei. Mas eu... Nossa, linda essa do meditador. Né? Bem fininha, eu né? Amo, bem bonitinha. Fininha. Nossa, maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre economia criativa no geral. Vamos começar falando sobre o curso que você escolheu na faculdade, né? Porque aqui o nosso público é quem está escolhendo o curso da faculdade ou está escolhendo uma profissão. E não necessariamente o que a gente estuda na faculdade a gente vai trabalhar o resto da vida, né? O que você escolheu na faculdade? Conta pra gente. Olha, Thaís, o que eu escolhi na faculdade e exatamente esse processo do momento da escolha, ele é muito emblemático do resto da minha vida. E hoje tem muito a ver com o que eu faço, inclusive, no meu trabalho na universidade que eu represento hoje. Porque eu sofri muito na época de escolher. Eu também. Você sabia o que você queria fazer? Não, eu estava em dúvida entre medicina, administração e editoração. Bem parecido, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu fui uma aluna que eu ia bem em tudo. Eu gostava de todas as matérias, mas eu não era apaixonada, assim, por nenhuma. Mas ia super bem em tudo. E aí, chegou no terceiro ano, bateu aquele, né, desespero, assim... O que eu vou fazer? Eu não sentia uma vocação, assim, nada. E aí, conforme foi chegando, você tem que escolher, né? Porque ainda mais, falando aí há 30 anos atrás, sim, não tinha um momento de você dizer, quero me descobrir, quero tirar um sabático, vou ficar um ano, sei lá, pesquisando, fazendo estágio, fazendo curso livre. Você tinha que escolher ir para a faculdade. E aí, eu acabei escolhendo odonto. Uau! Nada a ver, né? Mas eu falei, eu vou ter que fazer. Eu usava aparelho e tal, usei muitos anos de aparelho ortodôntico. E aí eu falei, acho que isso é uma coisa que eu vou gostar de fazer. Não sei, eu não consigo chegar perto de sangue. Então, imagina se eu ia conseguir fazer uma faculdade de odontologia. Aí eu fiz todos os vestibulares, os que os nossos pais querem que a gente passe, né, nas públicas e tal. E aí um amigo meu, na época... Ele falou, poxa, a gente fazia cursinho junto. Eu estudava e fazia cursinho junto, né? No último ano do médio. Ele falou assim, não tem nada a ver com odontologia. Imagina, por que você vai fazer isso? Meu pai é arquiteto. E eu achei um formulário aqui, preenchi esse formulário aqui para você. Tinha um vestibular numa faculdade de arquitetura aqui em São Paulo. Ele falou, eu preenchi para você. E aí eu falei, eu pintava, tocava piano, sempre fui super artística. Olha. Aí eu falei, vou fazer tanta prova já? Vou fazer mais uma. Thaís, mudou minha vida, mudou minha trajetória. Por quê? Estou falando de novo, né? 30 anos atrás, nas escolas, a gente não tinha o que hoje os jovens são muito abençoados de ter, que é toda essa ajuda vocacional, projetos, né? Aprendizagem baseada em projeto, você botar a mão na massa. Você tinha aula e prova, né?
E nessa prova de arquitetura tinha um exercício vocacional. Além da prova, né, de múltipla alternativa, dissertação e tal, num momento ali da prova, eles davam umas folhas de papel canson, A3, e tinha um escopo de um prédio que a gente tinha que criar com esse papel. Só com papel. Então, você tinha que pensar, e aí você tinha que cortar e fazer os... Sei lá, eu fiz assim, né? Cortar e fazer os encaixes, porque você tinha que entregar uma maquete tridimensional. Gente, só na prova, né? Pirei, antes de entrar. Então, eu fui completamente despreparada para fazer um exercício desses e chegou lá, o final da prova era esse. E eu amei o exercício. Eu lembro que eu saí dessa prova, entrei, minha mãe estava me esperando no carro, eu entrei no carro, ela falou... Agora acho que você descobriu o que você quer fazer. Porque você saiu completamente diferente das outras provas. E ter feito esse exercício vocacional, realmente, eu saí, eu falei, eu não vou fazer segunda fase. Porque imagina se eu passo numa USP, você não vai não fazer, né? Claro. Não fiz. E aí, acabei fazendo a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Amei a faculdade. Trabalhei como arquiteta durante muitos anos. Tá. Mas aí eu também eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Então a vida foi me levando para outros caminhos, né? Toda vez que eu acho que eu já sei fazer uma coisa, eu quero fazer uma outra coisa diferente, né? Eu trabalhei um tempo no meio muito. corporativo e aí era assim também. Quando eu percebia que eu não estava aprendendo, eu já mudava de empresa. Se o desafio não é mais desafio, daí você precisa de um desafio maior, né? E eu vejo muito isso, assim, eu entendo que eu mesma tive várias crises no começo da minha carreira, porque eu me sentia muito inconstante, assim, falava, poxa, parece que eu não sei o que eu quero, né? E hoje eu vejo que não é uma questão de não saber o que quer, é porque você vai somando conhecimento e você vai abrindo portas que você nem sabia que existiam. Exato. E é muita cara da carreira que a gente vê agora, né? Essa junção de conhecimentos que muitas vezes é até inesperada, né? Hoje eu sou uma arquiteta que tem experiência em empreendedorismo e inovação. Eu fui empresária, tive escolas de inglês, estudei muito fora. E são coisas que não são, né? Eu tenho muito conhecimento em marketing e vendas, fiz uma série de cursos, fiz vários MBAs, estou fazendo um MBA novo agora, fiz um Masters na Full Sail University. E aí você vai juntando áreas que fazem o seu perfil ficar um perfil muito único, né? Que essa é a beleza de você achar a vaga certa para a pessoa certa. Quando você consegue achar aquela pessoa que soma conhecimentos que são inusitados. Eu acho que esse é um caminho muito mais fácil de se entender hoje do que na época, por exemplo, dos meus pais. Você fazia uma faculdade e seguia. Era aquela lá, né? O que você é? Bancário, a vida toda. Professor, a vida toda. Hoje não tem mais muito isso. E tem muitas possibilidades hoje, né? Foi o que você falou. A gente vai juntando os conhecimentos para criar um profissional único, que eu acho que esse é o diferencial. E a arquitetura está dentro da economia criativa. Explica para a gente o que é economia criativa. Olha, há muitas divergências, né? A gente não é economizar dinheiro, né? Não, exatamente. A primeira coisa. Mas ainda tem muita dúvida, né? Muita desinformação sobre o que é economia criativa. A gente fala que economia criativa é toda a área cujo insumo principal do trabalhador é a sua criatividade. Perfeito. Se você for lá, se for no Google e procurar o que é economia criativa, vai aparecer um monte de modelos que dão nomes, né? Que colocam lá nas caixinhas, até por questões políticas, por questões de imposto, taxação, você precisa se enquadrar. Você precisa ver se você está dentro daquilo que é enquadrado como economia criativa, que tem muito a ver com as áreas de publicação, design, artes, performances e tal. Mas hoje, no nosso dia a dia, no dia a dia do meu trabalho, na universidade que eu represento, a gente fala muito que economia criativa, ela está em tudo, né? E a gente tem visto essa junção do tradicional com o mais inovador, né? Muito. A gente vê as empresas tradicionais buscando carona no engajamento que o entretenimento oferece, né? Usando técnicas como gamificação, transmídia, que são técnicas nascidas na economia criativa e que hoje bancos usam, escolas usam,
Então tá tendo uma fusão, né? Então a gente não gosta muito de classificar quais são as caixinhas da economia criativa. Até porque você pode ser um arquiteto, como eu vi muitos na minha carreira, né? Cadista, Sim. que não usa criatividade para nada, né? E pode ser um dentista super Você pode criativo. ser um médico super inovador, não é? Criativo, que traz novas tendências, Isso. usa tecnologia. E aí você vai dizer que não, você não tá na economia criativa porque você não é um profissional criativo, né? Porque você é médico. Então a coisa da caixinha incomoda a gente um pouco. A gente tem trazido muito isso nas nossas falas, da importância da gente tirar a criatividade de uma caixinha específica, porque ela é a única coisa que hoje nos separa das máquinas. Nossa, e isso sim. é importantíssimo para que a gente consiga encontrar o nosso papel na sociedade, porque cada vez mais tudo que uma máquina puder fazer vai acabar sendo feito por uma máquina. E o que a gente consegue fazer que a máquina não consegue fazer é usar a nossa criatividade, né? Então a gente precisa estar em contato com ela. Se tem uma coisa que não dá pra gente colocar em caixinha é a criatividade, né? Não faz o menor sentido mesmo. E aí você comentou da Full Sail, né? Você comentou bastante. Explica o que é a Full Sail, que eu conheci pela live que eu participei. Eu achei incrível. Então, acho bem legal, assim, o pessoal que ouve a gente conhecer. Sou bem suspeita para falar da Full Sail, porque trabalho para a Full Sail há quase 10 anos já. E tenho um filho que já desde os 10 anos fala que vai estudar lá. E eu mesma fiz o meu Masters em Digital Marketing pela Full Sail University. A gente fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A Full Sail nasceu em 79. Estamos quase com a mesma idade, sou um pouquinho mais velha. E a gente nasceu num furgão. Imagina que história doida, né? Eram 2 sócios da universidade, hoje são 4, apaixonados por engenharia de áudio. E eles compraram um furgão que eles batizaram de Dream Machine. E nesse furgão, eles tinham consoles de mixagem, edição de som, e eles davam aula dentro do furgão. Passavam pegando os alunos e davam aula dentro do furgão, isso lá em 79. Gente. E esse negócio foi crescendo, hoje a gente tem o tamanho, a gente está em São Paulo, né? A gente tem o tamanho da área construída da USP aqui em São Paulo. Nossa, e são mais de 100... É uma cidade universitária. São mais de 140 programas diferentes, todos eles dentro do que hoje a gente fala economia criativa e tecnologias emergentes. Que é muito do nosso DNA, né? Estar em contato com a sua criatividade e usar a tecnologia como ferramenta, né? São as duas coisas que a gente acredita que fazem o profissional de sucesso. E daí, todos esses programas, eles são divididos em 8 áreas. Então, tem a área de cinema, a área de mídia e comunicações, a área de business, que é onde eu fiz o meu mestrado, a área de recording arts, a área de sports, entertainment business, a área de games é uma das mais fortes nossas. Arte design, então são 8, a gente chama de halos, 8 como se fossem as abas de um guarda-chuva, né? E dentro dessas abas ficam divididos os cursos todos, os programas todos. E a nossa especialidade é formar jovens, principalmente para essas novas carreiras que estão aparecendo o tempo todo por conta da tecnologia, né? E eu achei muito curioso vocês colocarem economia criativa e tecnologias emergentes, porque as pessoas não associam tecnologia com a economia criativa, né? Por que será? Olha, eu faço muita palestra, né? E eu tenho visto cada vez mais, dependendo da faixa etária de quem está na minha palestra, eu falo muito com o ensino médio, né? Falando de tendências, de como ajudar. Isso que aconteceu comigo, né? Se eu não tivesse feito esse exercício vocacional... E foi sorte, né? Foi graças ao seu amigo. Gente, olha, graças ao obrigada ao universo, porque imagina, eu ia ser uma dentista super infeliz. Isso. Né? Apesar de não estar exercendo arquitetura hoje, a arquitetura faz parte das minhas habilidades que me tornaram hoje a profissional que eu sou. Tem tudo a ver com a minha história, com o meu desenvolvimento, né? Eu não teria realmente... Não me vejo como uma pessoa que teria sido feliz sendo dentista. E hoje eu falo muito disso com jovens, né? Que não tem certo e não tem errado. Tem você se descobrir e entender quais são as suas paixões, quais são as suas habilidades e onde o mercado oferece possibilidade para você. Então, a gente tem uma palestra que eu abro falando para eles, né? Ser feliz ou ganhar dinheiro? Se você tiver que escolher para que lado você vai. E aí eles ficam, a maior parte vai para ganhar dinheiro. Porque
sabe que você vai ter conta para pagar. Mas a gente não deveria ter que escolher, a gente deveria fazer as duas coisas. Quando eu tô numa palestra com jovens do ensino médio e eu pergunto, por exemplo, se engenheiros são criativos, eu geralmente escuto sim. Olha! Se tem pai na audiência, eu escuto não. Total. Porque engenheiro é de exatas, é de número. Exato. Criativo é o arquiteto. Mas eu vejo assim, a galerinha que está vindo agora nesse novo ensino médio, eles já estão muito mais atentos a isso, né? Então, que é uma diferença muito importante de conceito, né? Se você vai trabalhar, que na nossa época, na minha era assim, né? Você é mais artista, você vai fazer humanas. Exato. Você gosta de matemática, física, vai fazer exatas. Né? Gosta de biologia, vai fazer medicina. E hoje, gente, assiste qualquer episódio de Fantástico, você vai ver cirurgia sendo feita com óculos de... Outro dia tinha um médico falando lá da separação de gêmeas siamesas. E de como ele usa o óculos de realidade mista para projetar a imagem dos órgãos das gêmeas, né, ou de quem ele estiver operando, para aquilo ajudar ali no momento da cirurgia. Total economia criativa. Criatividade e tecnologia, né? Mercado da música, por exemplo. A gente pensa no músico, né? O cara lá com o violão, ou na banda. Isso. Mas onde a gente escuta música? No Deezer, no Spotify. Isso é o quê? Tecnologia, plataforma digital. Não se lança mais música como se lançava antes. Então, até para ser músico, para ser artista, NFT, como é que você comercializa NFT? Por isso que a gente fala muito dessas duas coisas juntas, né? É aí que reside o sucesso, pelo menos desses próximos 5, 10 anos. Depois vamos ver. Eu lembro que a gente entrevistou, uma vez no curto-circuito, um pesquisador brasileiro que ele está pesquisando uma prótese feita de bambu e mamona. É total tecnologia isso. E vem junto a biotecnologia também, né? Que tem sido muito falado hoje em dia. E às vezes a gente não imagina como um pesquisador, um cientista vai ser criativo. Começou com eles, né? Eles que têm que imaginar, criar hipótese para descobrir alguma coisa científica, né? É engraçado como a gente foi doutrinado, né, no nosso ensino a fazer essa divisão de humanas, exatas e biológicas. Super. E ninguém é compartimentalizado, né? A gente é tudo ao mesmo tempo. E quando a gente pensa, por exemplo, no engenheiro, que eu acho que para mim é o caso mais emblemático, né? O engenheiro é um profissional que ele passa a vida inteira dele tentando descobrir novas formas de resolver problemas antigos. Se você não for criativo para pensar nessas novas formas, o que você vai produzir, né? Então, é por isso que a gente fala muito não pode pensar só nas profissões de arte, de design, como as profissões da economia criativa. A gente precisa explodir essa caixinha e entender que isso está em todas as indústrias. E quanto mais a gente conseguir passar esse conhecimento para os jovens, mais eles vão se apoderar disso e vão deslanchar. E como que você tem visto assim o interesse dos jovens pelas carreiras não tão tradicionais, né? Pelas carreiras que não são medicina, direito e engenharia. Olha, o Brasil é um continente, né? E você vai Eu vou para o Brasil inteiro, né? Semana passada, às vezes eu até confundo onde eu estava. Eu estava em Londrina. E nem me lembro mais. Eu sei que semana que vem estou em Aracaju, depois estou em São Luís do Maranhão. Uau. E assim, estou indo para lugares que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar. Porque a gente sai dos polos, né? São Paulo, Rio, Brasília, Total. Curitiba. Você acaba achando que não existe tanta informação. Realmente existe menos informação, mas isso não quer dizer que os jovens não estejam informados. Ainda mais com a internet, né? Pois é, olha, eu podia escrever um livro disso. Eu estava em Cuiabá, não me lembro quando, semana passada, sei lá, fazendo uma palestra numa convenção que é do Instituto Federal do Mato Grosso. Tá. Principal objetivo ali são mais de 20 campi diferentes, todos no Mato Grosso, falando de agro.
E eu vou lá falar de economia criativa e tecnologias emergentes. Que máximo. Aí, e foi incrível, porque é um instituto que é federal e tava uma estrutura maravilhosa. Tinha mais de 200 jovens na palestra, que era uma palestra sobre carreiras da economia criativa e das tecnologias emergentes. E aí, prestando uma atenção... Nossa, foi incrível. Foi uma das palestras que eu mais fiquei feliz pela participação e tudo. Tá. E tinha uma turma de tradutores de linguagem dos sinais, Tá. que eram pessoas mais velhas, né? Ali seus, sei lá, 25, 30 anos. Quando eu cheguei, eles tinham tido acesso à palestra e eles tinham me chamado, assim, Carol, tem umas coisas aqui que a gente queria conversar com você, porque é vocabulário novo, como qualquer tradutor faz, né? Você estuda o material do palestrante e troca uma ideia para saber como é que você vai traduzir. E aí, eu explicando para eles, e eles assim, né? Nossa, que legal, poxa, estamos aprendendo um monte aqui. Eu falei, gente, só que vou falar para vocês, eu sei que vocês querem traduzir da melhor forma possível. É lógico, que legal, é o trabalho de vocês. Eles conhecem tudo isso. E eles, não, imagina, a gente não conhecia, você acha que eles vão conhecer? Todas as perguntas que eu fazia na palestra, o pessoalzinho ali de 14 a 17 anos já sabiam, já estavam informados. Onde vocês viram isso? No TikTok, no Instagram. E eu só olhava para os tradutores. E é incrível isso. E depois eu saí da palestra, tinha uma área de demonstração de trabalhos desses meninos do ensino médio. Drones do tamanho dessa mesa que eles construíram para sobrevoar o pasto e contar o gado. Então, é isso, né, gente? Por isso que não dá pra gente querer botar na casinha. Não existe mais casinha. Não. Tudo se liga com tudo. E eu vejo, assim, falando da tua pergunta de como é que esses jovens estão, eu vejo ainda uma amarra muito forte das famílias. Tá. Que é lógico que você se preocupa, né? Do que meu filho vai viver. Se eu não conheço a carreira de games e meu filho fala que vai viver de games... E agora? Tem uma preocupação de como eu vou ajudar meu filho a entrar no mercado de trabalho, né? Nossa, imagina. O seu filho, sua filha, né? Sua família, são as pessoas que você mais quer que deem certo. Então, nenhum pai vai falar para o filho não seguir determinada carreira, porque quer ver o filho infeliz. É uma preocupação. E eu vejo muito... Eu falo que eu acho que eu beneficiaria muito mais gente se eu tivesse mais palestra para pais do que para os filhos. Porque muitas vezes os filhos já sabem o que eles querem, eles precisam só de um empurrãozinho. Mas em casa é uma cobrança muito forte ainda, por falta de informação, daquilo que é conhecido. E isso... Claro, você vai para alguns estados do Brasil, isso é muito, muito mais forte ainda. Porque também as faculdades as faculdades daqui só oferecem o tradicional. A gente tem pouca opção de outras coisas, né? No meu caso, eu venho de uma universidade que lança programa novo todo ano. Ah, é? Então, a gente fica assim, nossa, agora eu quero fazer esse, agora eu quero fazer esse. Porque e aí tem toda uma coisa de regulamentação, o tempo que a gente leva aqui para aprovar um programa com o Ministério da Educação, né? A responsabilidade de abrir um programa aqui é diferente, toda essa regulamentação nos países. Então, na Full Sail University, a gente tem uma accreditation, que é a documentação que regula todos os programas nossos, que ela é muito mais baseada no grau de empregabilidade do aluno formado do que no conteúdo em si, porque entende-se que o conteúdo precisa mudar. Se você homologa um conteúdo e aí a indústria muda e aquele conteúdo precisa mudar, e para você poder alterar aquele curso, você vai levar 5, 6, 10 anos, você está fazendo um contrasserviço, né? Então, isso é uma diferença muito grande. E aí, com isso, vou te dar um exemplo. User experience, né? Que é a experiência do usuário. Geralmente, isso é o design de experiência, isso é uma matéria dentro dos cursos, né? O que a gente sentiu há 2 anos atrás é que existe muita demanda por profissionais que saibam de experiência do usuário digital. Sim. Né? Porque, assim, experiência de usuário sempre teve um projeto de produto. Como é que eu vou desenhar essa cadeira? Que material eu vou usar? Como é que vai ser o conforto, né? Ergonomia e tal.
Mas digitalmente a gente ainda não tinha tanta noção de que um site precisa ter usabilidade, um aplicativo precisa ter usabilidade, um jogo precisa... Quem nunca se perdeu num jogo ou num site, né? Nossa, não sei como é que eu vim parar nessa página. Como encontrar alguma coisa num site. Usabilidade ruim. Quem é o profissional que vai fazer essa usabilidade? É o cara que fez tecnologia da informação, que teve uma matéria né? de design de usabilidade? Nossa. Isso explodiu na Full Sail, virou um bacharelado inteiro em Só user disso. experience. Uau. Então, essa é a pegada de você conseguir estar na ponta da educação, né? Realmente ser inovador e oferecer programas e conteúdos que vão formar profissionais que a indústria tem demanda agora. Não dá pra gente esperar 10, 15 anos, né? Aí a demanda vai ser outra. Então, isso é muito legal de poder acompanhar. Eu realmente me sinto muito privilegiada por ter acesso a essas informações todas, assim, tão fresquinhas. A gente viu realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista muito antes disso ser uma realidade, né? Das pessoas poderem comprar seus óculos e terem em casa. A gente já tinha lá, já ensinava os alunos a programar, já era um recurso de tecnologia que a gente entendia como poderia ser usado. E aqui ainda... A gente vê isso como uma coisa do futuro, né? A gente não é nem do presente já, né? Já tá... Já passou. A não ser que a gente fale da mista, a mista ainda é presente, mas as outras já são comuns, né? Eu achei muito legal porque vocês conectam o mercado, né, à universidade. Então, vocês estão sempre de olho no mercado. E aí você comentou sobre o bacharelado em User Experience, né? Que tem o UI também, né? Que é... User Interface. E aí você falou do bacharelado. Como que funciona isso? É igual no Brasil? Porque tem o negócio de Master, tem Undergraduation. Então, vamos lá. A Full Sail, ela é bem diferente das universidades do Brasil e ela também é diferente das universidades americanas. Então, vou te falar da Full Sail. Eu sei que nas universidades americanas, no geral, tem o Major tem o Minor e o Major, né? Que você escolhe como se fosse a base do seu curso e depois você complementa com a especificidade que você quer. A gente não trabalha assim na Full Sail. Aí tem muita coisa que eu vou falar que é específica só da Full Sail. A gente, por exemplo, começa todos os programas todos os meses. Sabe assim, tem uma expressão no inglês que é walk the talk, que é fazer aquilo que você prega. A gente faz mesmo, a gente é totalmente fora da casinha. Uma das coisas, por exemplo, que permitem que a gente comece mais de 140 programas todos os meses é que o nosso curso ele é como se fosse um Lego. A gente prioriza muito, nós não somos uma universidade para quem quer ser professor, fazer doutorado, PhD. A gente é industry, hands-on, para quem quer ir para o mercado trabalhar, né? Então, a gente prioriza esse contato com a indústria. Como é que você faz isso? Como é que você garante que os seus professores não vão ser aqueles professores de 90 anos que há 50 anos dão aula? A mesma aula, né? Eles não sabem o que o mercado está fazendo, né? Então, e falando ainda de cursos curso de cinema, curso de games, muda muito rápido. Então, a gente tem um sistema de ensino que eu me lembro quando eu estudei aqui, eu fiz minha graduação, era um semestre, 10 matérias, e eu tinha 2 matérias por dia, então, segunda-feira eu tinha 2 matérias. E aí, na outra segunda, eu tinha aquelas 2 matérias de novo. Então, durante o semestre, você fazia 10 matérias. E aí, o professor fica preso o tempo todo, porque ele tem aula... Toda segunda, pelo menos, ele tem aquela aula. A gente inverteu isso. Então, na Full Sail, cada matéria começa e termina em um mês. Ah, entendi. Daí também é bom pro professor, né? Porque ele fica só um mês. Ele sabe que aquele mês... Ótimo. E pro aluno... O aluno tem, para cada matéria, uma média de 4 horas de aula por dia, de segunda a sexta, durante um mês. E ele começa e termina a matéria. Então, por exemplo, no curso de cinema, tem a matéria de construção de cenografia.